A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de mais uma vez nos reunirmos como igreja. E é sempre importante nós lembrarmos que nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória dele. Enquanto ao longo da semana nós também temos a oportunidade de adorar a Deus e cultuá-lo com nossa vida familiar diante dele, aqui nós temos o privilégio de adorarmos a Deus com o seu povo, em obediência ao seu chamado para estarmos coletivamente diante dele, procurando guardar a unidade, como diz a Escritura, lembrando que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Diante desse entendimento, eu os convido a baixar sua cabeça, fazer orações silenciosas, colocar a sua vida, o seu coração e a sua mente diante de Deus. E em seguida faremos orações a Deus. Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos diante de Ti como Teu povo nessa noite. Nós nos reunimos em nome de Jesus, por causa de Jesus, pela Sua obra, por dar a vida por Sua igreja. E nós reconhecemos esse privilégio. Nós reconhecemos o privilégio de termos acesso a Ti, de estarmos todos no mesmo lugar, numa só fé, adorando um Deus vivo e verdadeiro. Nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e Te adorar na beleza da Tua santidade. Que nessa noite o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja engrandecido, que a nossa vida, ela se volte inteiramente para Ti, em reconhecimento de quem Tu és e em louvor ao Teu santo nome. Que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. É assim que nós choramos e Te agradecemos. Queridos irmãos, nessa noite eu os convido a abrirem suas Bíblias no Salmo 16 e lermos a palavra do Senhor. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu os convido a ficar em pé e vamos fazer uma leitura também alternada nessa noite desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Todos juntos. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Então o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que está presente conosco,
e na sua presença nós podemos não apenas obedecê-lo como se fosse um peso, mas desfrutar da alegria e nos alegrarmos em sua presença. Então, em resposta à sua palavra, nós cantaremos louvores de gratidão e adoração ao nome do Senhor. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus, acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Cante mais uma vez conosco. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Amém. Abramos nossas Bíblias, os irmãos podem sentar-se. No Salmos 51, iremos ler esse salmo começando do primeiro versículo até o versículo 17. Salmo 51. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. Versículo 1.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Este salmo é um salmo de Davi no momento em que ele se depara com um momento de imensa culpa diante de um grave pecado diante de Deus. Claramente nós percebemos que o pecado jamais pode ser tratado com leviandade, e nós observamos o salmista expressando sua tristeza, sua indignidade, sua impureza diante de um Deus que é santo. Mesmo que não tenhamos caído em uma situação semelhante ao do salmista, devemos reconhecer que todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. O salmista também ressalta isso quando ele aponta para o pecado desde o seu nascimento. Então, ciente de que a vontade de Deus é a nossa santificação, nós devemos sempre confessar os nossos pecados diante de Deus. Esse salmo, porém, nos lembra também que não importa quão grave seja a nossa transgressão, quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado e com arrependimento sincero, ele é poderoso para nos perdoar os pecados, nos purificar e restituir a alegria da nossa salvação. Então, diante desse entendimento, que nesse momento eu os convido a olharmos para a nossa vida, nos examinarmos e confessarmos os nossos pecados diante desse Deus, que é um Deus santo, mas é um Deus perdoador. Que possamos confessar os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo a nossa condição de pecadores, Pai. Reconhecendo que, embora sejamos chamados para Ti, para uma vida santa, e embora reconhecemos a importância de guardar a Tua lei, nós falhamos, ó Deus, inúmeras vezes. E nós nos achegamos diante de Ti, que é o nosso Deus, em nome de Jesus, que é aquele que intercede por nós, cientes dos nossos pecados, cientes das nossas falhas e ciente da nossa necessidade do Teu perdão, da necessidade do Teu sangue que nos lava, que nos redime, que nos purifica. Deus, sabemos que muitas vezes o pecado, ele traz dúvidas ao nosso coração,
mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa renovar a alegria da salvação no coração de cada crente reunido nessa noite aqui. Nós nos arrependemos, Senhor, nós voltamos atrás, nós em nossa mente entendemos a nossa condição e a nossa necessidade do Teu perdão, do Teu agir, da Tua salvação todos os dias em nossa vida. Que o Senhor nos trate com misericórdia, não segundo as nossas ofensas, mas segundo a infinitude da Tua graça, em nome de Jesus. Diante desse entendimento, eu os convido a ficar em pé mais uma vez, para que possamos louvar na forma de canções ao nosso Deus. E a nós somos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome.
poderoso em seu amor, o Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Agora entregamos só a ti. Mais uma vez, só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Agora entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Agora entregamos só a ti. Agora entregamos só a ti. Queridos, nessa noite, abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículos 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Paulo nos lembra de que a oferta, ela deve ter como base duas características importantes. Primeiro, ela deve ser de coração. Nós contribuímos na casa do Senhor não como uma obrigação, não por interesse, não por esperar receber alguma recompensa, mas como quem tem um coração disposto a agradar a Deus e a obedecer a sua palavra, que nos instrui a usar também das nossas rendas, dos nossos recursos, sabendo que das próprias mãos do Senhor nós recebemos. O segundo princípio é que isso deve ser feito com generosidade. O Senhor nos ensina a darmos na proporção com que somos abençoados. Isso também revela um coração que coloca Deus no seu devido lugar, na honra como supridor de todas as nossas necessidades. E nós devemos também ser gratos e nos alegrarmos ao saber que, ao contribuímos também para que a obra do Senhor tenha sustento, tenha andamento,
Pessoas são abençoadas diretamente quando nós contribuímos para a obra do Senhor. Então, que possamos ter esse coração alegre, voluntário e generoso para trazer nessa noite os nossos dízimos e ofertas enquanto cantamos mais um hino. Somente ponha minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se não lhe possa face ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nessa noite eu queria convidar o presbítero Jasimar a fazer uma oração em agradecimento pelos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Amém. Mais uma vez eu queria convidá-los a fazer uma leitura responsiva alternada da palavra do Senhor. Ficamos de pé e leiamos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10.
Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Essa noite eu passo a palavra ao reverendo Neto, que ministrará a exposição. Que o Senhor abençoe e o ensine. Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos avançar e eu os convido a que possamos abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler, irmãos, esta sessão que vão dos versos de 1 até o verso 1, até o verso de número 17, mas eu quero me deter nos versos de 1 a 4. Então, nós vamos ler os versos de 1 a 17, mas eu vou me deter aqui e nos concentrarmos especificamente dos versos de 1 até o verso número 4. A cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas realizadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a devida atenção e o devido interesse, a palavra do Senhor, ouçamos e em seguida a própria administração da mesma também. Ora, descendo ele do monte, o Senhor Jesus Cristo, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazei isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, não depois, mas naquela mesma hora, o servo foi curado. Ele não estava diante de Jesus, mas o poder de Jesus o alcançou. Tendo Jesus chegado, estou lendo o verso 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desta acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedir de Deus a iluminação para que possamos compreender a sua palavra e a graça dele também para podermos expor a sua palavra na noite deste dia. Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus que no passado operou muitas maravilhas e não mudou, porque tu és um Deus imutável. Ainda opera, ó Deus, na vida de muitos, conforme o teu querer, vontade, poder e graça. Nós te somos gratos, Senhor Deus, porque a tua palavra revela a tua pessoa a nós, revela a grandeza do teu ser, revela, ó Deus, as maravilhas dos teus feitos, revela exatamente, Senhor Deus, que o Senhor tem nos amado com um amor incondicional, e que o Senhor já nos deu a maior de todas as curas, a cura do pecado e a vida eterna na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante da tua palavra, Senhor Deus, e já a lemos, e nós pedimos e rogamos e intercedemos que a tua palavra, e tão somente a tua palavra na ação do teu Santo Espírito, possa falar conosco mais uma vez na noite deste dia, que possamos sair daqui encorajados, fortalecidos, reanimados, para continuar a nossa jornada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus imutável, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Por tudo isso nós oramos agradecidos ao Senhor, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós veremos nesse texto que nós estamos de posse sobre a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é realizada ou é manifestada exatamente por meio das curas que o Senhor Jesus Cristo ele realizou. Meus irmãos e irmãs, uma das coisas que nós precisamos estar cientes na nossa vida são exatamente os efeitos terríveis da queda sobre a humanidade. Uma das coisas que nós precisamos estar cientes nessa vida é exatamente, irmãos, sobre os efeitos da queda sobre a humanidade. E não foram apenas efeitos, mas efeitos terríveis. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que esses efeitos eles foram somente sobre a humanidade. Mas uma das coisas que precisamos estar cientes é exatamente desses efeitos sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre as criaturas de Deus. No nosso símbolo confessional, um dos símbolos de fé, que é o Catecismo Maior,
nós temos, a partir da pergunta 22, inclusive estudada hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós temos algumas perguntas que são feitas e respostas que certamente também são adequadas e que eu passo a utilizar aqui também nesse momento para mostrar aos irmãos estes efeitos. Eis a pergunta, ou as perguntas. Primeira delas, a pergunta 22 do Catecismo Maior, ela discorre da seguinte forma: caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Ou seja, toda a humanidade caiu? A resposta é o seguinte: sendo Adão o representante não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, portanto Cristo está fora disso, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então, toda a humanidade está nessa condição. Todos pecaram. Toda a humanidade está nessa condição. Então, não adianta você pensar que essa realidade ela é diferente na sua vida, porque não é assim. Todos aqueles que descenderam de Adão, tá? Todos, por geração ordinária, caíram. Portanto, meus irmãos, como lemos no texto de Efésios, estão mortos em seus delitos e pecados. A pergunta posterior é a seguinte: nós vamos estudar isso, com mais profundidade no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Na verdade, no próximo domingo eu estudo com o presbítero Ezequiel, na Confissão de Fé. Mas, daqui a alguns domingos nós vamos estudar essa pergunta, se Deus permitir. E a pergunta é a seguinte: essa queda, ela reduziu o gênero humano a dois estados: o estado de pecado e o estado de miséria. Novamente afirmo, toda a raça humana, sem exceção. Nesse estado de pecado, nós temos as seguintes consequências, e guarde bem isso. Nós temos a culpa. Então, todo ser humano, ele já nasce culpado. Portanto, não há indesculpáveis diante de Deus. Todos já nascem culpados. Segundo, nós temos a falta de retidão original. A gente não tem retidão original. E nós temos a corrupção da nossa natureza. Isso é comum a todos os seres humanos. E nisso consiste exatamente, irmãos, o estado de pecado. Mas há também um outro estado, e esse é chamado de estado de miséria. E esse estado de miséria, irmãos, diz respeito ao seguinte: ouça bem, perda da comunhão com Deus. Então nós perdemos a comunhão com Deus, e isso faz de nós seres miseráveis. Segundo, o desagrado de Deus, aumentando exatamente a nossa miserabilidade, e a maldição. Então, quando você olha para isso aqui, você percebe, irmãos, e deve perceber que o nosso estado, a nossa condição, ela é terrível. Terrível. Depois a queda do nosso representante federal, Adão. E aí, irmãos, afunilando um pouquinho mais, nós vamos tratar dos efeitos das punições por conta disso neste mundo, no mundo presente. A gente se depara com dois ambientes, ou instâncias, dos efeitos dessa queda: efeitos interiores e efeitos exteriores. O interior seria exatamente, irmãos, a cegueira de entendimento, sentimento depravado do coração, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. São estes os efeitos interiores. Tudo isso eu estou mostrando aos irmãos para que os irmãos percebam a que estado nós fomos reduzidos após a queda. Mas há também os efeitos exteriores, e preste bem atenção. A maldição de Deus sobre as criaturas, por nossa causa de todos os males, que cai sobre todos nós, em nosso corpo, efeitos exteriores também, nos nossos bens, nas relações e empregos, juntamente
com a morte. Então, tudo isso, todo esse pacote, realmente, irmãos, tudo isso foram efeitos que vieram sobre nós decorrentes da queda. Então, quando você olha para a sua vida hoje, você se percebe doente, você se percebe enfermo, necessariamente, irmãos, não foi porque você cometeu um pecado agora, ou cometeu e está sofrendo as consequências dele. Mas isso foram efeitos da queda. E que podem ser agravados, é lógico, na medida em que você continua a pecar. E em muitos casos tem sido agravado. Então, quando você olha para essa situação, eu penso que uma pergunta que você deve fazer, em face de tanta dureza e dificuldade, é: como é que nós vamos sair de tudo isso aqui? Qual é a solução que nós temos para essa condição aqui? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não temos condição de resolver. E de fato não temos. Qual de nós por si só tem condições de resolver um problema de saúde? Por si só? Não tem. Qual de nós tem condição de resolver por nós mesmos um problema de depravação moral dos nossos feitos baixos? Não temos. Então, olhando para um lado, nós não temos condição. Olhando para o outro, nós não temos condição. Olhando para trás, também não temos. E aí, para onde é que a gente deve olhar? E aí, eis que esse texto nos traz a solução para nós nessa noite. Que a esperança para a nossa vida, para este homem que está morto em seus delitos e pecados, experimentando exatamente as consequências decorrentes da queda sobre a sua vida, a solução de tudo, está em um só, em somente um só, a saber, Jesus Cristo e ninguém mais. Ele é o único, ouça bem, Ele é o único que tem autoridade suficiente e poder para resolver todos os nossos problemas por conta do pecado. E aí, nesse texto, é muito importante para nós, eu quero que agora nos concentremos especificamente no texto de Mateus, porque ele já nos coloca diante de algumas questões que são muito importantes e que vão ajudar você a compreender essa sessão que nós lemos hoje. A partir do verso 1 do capítulo 8, até o verso 1 do capítulo 11, então você vai observar que é uma sessão extensa, uma sessão grande. Capítulos 8, 9 e 10, até o verso 1 do capítulo 11. Você vai observar uma temática nele. E qual é a temática? A autoridade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade é essa, irmãos, que já vem sendo anunciada desde o primeiro capítulo, e que nós ainda vamos expor em ocasião oportuna, mas propositamente eu resolvi aqui nessas exposições avançar em alguns capítulos, para além dos capítulos que nós acabamos de ver, que trataram sobre acerca do Sermão do Monte. E lá no capítulo 1, irmãos, se você observar bem, atentar bem, você vai perceber a autoridade de Cristo era vista através do reconhecimento que se deriva de que ele é exatamente um descendente de Davi. A sua autoridade deriva do fato dele ser Deus e de estar debaixo do agrado do Pai. Tanto é que nos diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A sua autoridade também se dá na medida em que ele, sofrendo tentações, ele triunfa sobre elas, vencendo Satanás. Mateus capítulo 4. A sua autoridade se dá pela sua pregação. E aí você tem no final do Sermão do Monte, os versos 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E note bem agora, porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade. A autoridade. E não como os escribas. Mas aí você pode dizer: mas pastor, eu vejo autoridade no início de Mateus, no desenvolvimento aqui de Mateus, eu vejo autoridade no Sermão do Monte, mas e nessa porção? Aí eu queria que você acompanhasse comigo. No capítulo 8, verso de número 9, nós temos aqui a primeira ocorrência dessa sessão sobre a autoridade. Diz assim, verso 9 do capítulo 8: pois também eu sou homem sujeito à autoridade,
Tenho soldados às minhas ordens, e diga a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Logicamente que essas palavras foram proferidas por esse centurião, mas ele está relacionado à autoridade, irmãos, que ele tem como centurião, como a autoridade máxima que Jesus tem e Cristo tem. E aqui nós vemos a primeira ocorrência. A segunda está no capítulo 9, verso número 6. Olha comigo, Mateus 9, 6. Tudo dentro dessa mesma sessão. Verso 6: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o quê? Para o quê? Para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um que pode perdoar pecados. Não é nenhum santo. Cristo Jesus? Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. E quem sara todas as nossas autoridade que só Cristo tem. Agora o verso 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Segunda ocorrência, dentro desse contexto. E a última ocorrência, vejamos agora o capítulo 10, verso 1. Quando Jesus ele vai chamar os seus discípulos e ele concede autoridade para eles, a fim de que eles pudessem realizar a obra a qual eles foram designados. Aí Cristo diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus o quê? A autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, irmãos, quando a gente olha para esse contexto maior, qual é então o tema central dessa porção? É que aquele mesmo que veio com autoridade da parte do Pai, lá no capítulo 1, e ensinou com autoridade, Sermão do Monte, agora, mais uma vez, vai demonstrar que ele tem o quê? Autoridade. Autoridade para quê? Aí, agora eu quero que você volte os seus olhos mais uma vez para a Escritura. Autoridade para trazer a cura, autoridade para trazer a restauração a todos aqueles que nele crendo estão debaixo da escravidão do pecado e dos seus efeitos. E como é que o texto mostra isso? Nessa porção que nós temos hoje, irmãos, nós temos aqui especificamente, dentro do que Mateus estabeleceu, 3 exemplos do exercício dessa autoridade. Eu quero aqui com os irmãos apenas me deter ao primeiro exemplo, que é a cura do leproso. Mas cada um deles vai mostrar um aspecto dessa autoridade e dessa relevância para nós nos dias de hoje. Mas antes, é necessário que você saiba que a narrativa do Evangelho de Mateus até aqui vem mostrando o seguinte. Primeiro, os capítulos de 1 a 4, Mateus vai apresentar a pessoa do rei. Depois, os capítulos 5 a 7, ele esclarece os ensinos e princípios desse rei, e que, se são ensinos e princípios do rei, eles devem ser seguidos e praticados pelos seus seguidores, discípulos. E agora, os capítulos 8 e 9 nos apresentam o poder e a autoridade do Rei e do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que nós vamos nos concentrar na noite deste dia, ou permanecer concentrados, permanecermos. Vejamos então o primeiro aspecto que o texto nos mostra com respeito à autoridade do Rei. No verso de número 1 ao número 4, capítulo 8, a autoridade do Rei Jesus Cristo, irmãos, nosso Senhor, ela é testificada por meio das curas que ele realizou, porque com a sua autoridade ele pode nos purificar e nos tornar cerimonialmente limpos. Com a sua autoridade ele pode nos curar e nos tornar cerimonialmente limpos. Olhe comigo, por favor, os versos de 1 a 4. Ora,
Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Lembra que antes Jesus estava onde? Monte, sermão. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Vamos lá. O leproso duvidou. Ele só clamou. E se a vontade do Senhor fosse que de fato ele fosse curado, Jesus o curasse. Ele não ordenou, ele não decretou, ele não duvidou. Ele tratou com reverência, adorou o Senhor. O texto vai mostrar isso. Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Algumas coisas são importantes aqui para nós, irmãos. A primeira delas é que você deve se lembrar que quando nós falamos aqui de lepra, nós estamos falando de uma doença que, por natureza, na época aqui do texto, essa doença, ela excluía a pessoa. Um leproso, aqui nessa época, era alguém que não poderia viver com os demais da sociedade. Eles viviam à parte da sociedade, eles viviam com os demais leprosos, eles viviam isolados. Segunda coisa, e é muito importante que você saiba disso, não havia nessa época cura para a lepra. Não havia remédio para isso. É a nossa hanseníase nos dias de hoje, né? Então, naquela época não tinha cura. Se você tivesse lepra, você estava fadado à morte. E era uma morte terrível. Terrível. Porque o corpo ia se degradando e você ia sofrendo muito. E se debilitando muito. Então não tinha cura. Ele colocava num ostracismo. Ou seja, no isolamento. A pessoa ficava isolada, excluída do restante da sociedade. A outra coisa importante também era a seguinte: na medida que você tivesse o diagnóstico, esse diagnóstico para a lepra, você não poderia mais participar de qualquer cerimônia religiosa do povo de Israel. E por quê? Porque você estava cerimonialmente imundo, impuro. Então, isso é muito importante no sentido de mostrar o quanto essa pessoa ficava ao lado, à margem. Não teria solução. E você pode observar várias prescrições no Antigo Testamento, especificamente lá em Levítico, relativas a isso. E que, salvo por um milagre do Senhor, essa pessoa ficaria curada. E se assim fosse, reabilitada ao seu convívio social e às suas atividades religiosas, consequentemente. E a outra coisa era a seguinte, muito importante também, tomemos conhecimento. Se um leproso tocasse em alguém, a pessoa que ele tocou se tornaria também a semelhança dele, cerimonialmente impura. Então, em sã consciência, irmãos, quem iria desejar tocar ou ser tocado por um leproso? Ninguém. Eis a razão do alarme que ele tinha, né, que as pessoas davam quando um leproso se aproximava. As pessoas gritavam: leproso, leproso, olha o leproso, cuidado. Era assim. E isso era feito para que nem por engano a pessoa tocasse o leproso, pois senão ela se tornaria cerimonialmente impura, imunda. Mas o que temos aqui nesse primeiro relato, irmãos, onde se revela a autoridade de Cristo para nos purificar e nos reabilitar ao seu culto,
É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porque quando essa pessoa aqui, esse leproso, ele se aproxima de Cristo, o nome dessa pessoa não é revelado aqui no texto. O texto não revela o nome dessa pessoa, mas o texto diz que essa pessoa, ela adora o Senhor. Portanto, é o reconhecimento da autoridade de Cristo. Ela o adora e ela reconhece também que Cristo tem autoridade e poder. Como é que a gente reconhece isso? Pela sua prostração e pela sua fala. Olha a fala dele: Senhor. Veja que ele inicia reconhecendo que Cristo é Senhor. Segundo, se quiseres. Então, tudo está debaixo da vontade de Cristo, de Deus. Se Ele quiser, e tão somente se Ele quiser, é que acontece. O leproso aqui não tinha nenhuma dúvida com respeito ao poder de Cristo, mas apenas em relação ao desejo do Mestre. Por isso que ele diz: se quiseres, podes o quê? Purificar. Autoridade para restaurar alguém cuja chaga não tinha cura na época. Então, irmãos, quando ele se coloca aqui diante do Senhor, nesta condição de adoração, nesta condição de reconhecer o senhorio de Cristo Jesus, de falar que Deus em Cristo, se quisesse, poderia curá-lo e tem a provisão, Ele, Cristo, tem a provisão, o que é que Cristo imediatamente faz? E aí o verso 3 nos mostra, ouça bem, atente bem. E Jesus, estendendo a mão, o que Jesus fez? Jesus poderia curar somente com uma palavra, mas olha o exemplo. Aquele homem que há muito tempo não era tocado, o que Jesus fez? Tocou. Que era exatamente o que ele não podia fazer. O que Cristo se tornaria nesse momento, ao tocar o leproso? Um impuro, um imundo. Só que não foi isso que aconteceu. Aquele que é puro, aquele que é santo, ele toca no impuro e não somente o cura, como também o purifica. Aquele homem enfermo, irmãos, há muito tempo, ele não sabia o que era um toque, ele não sabia o que era um abraço, ele não sabia o que era uma aproximação de alguém, assim como há muitas pessoas em nossa sociedade que também são de forma muito preconceituosa, desprezadas, rejeitadas pelos mais diversos motivos, dos quais nós cristãos não podemos agir de igual maneira, mas nós precisamos acolher nas nossas orações, no nosso coração, em ações concretas que demonstram que de fato essas pessoas, nós nos importamos com elas e com as suas reais necessidades. É claro, não vamos tolerar pecados, mas nós vamos certamente abraçar vidas e procurar restaurá-las a partir da pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí o texto prossegue, revelando para nós que o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, eu quero. Então é uma questão, irmãos, da vontade de Deus, da sua soberania. Eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua o quê? Lepra. Meus irmãos, duas coisas que são muito importantes que nós precisamos observar aqui. Primeiro, irmãos, assim como a luz veio a existir em obediência à palavra de Deus, haja luz e houve luz. Assim também a lepra, irmãos, deste homem, ela obedeceu à palavra de Jesus e o deixou instantaneamente. Segunda coisa, isso também é muito importante e deve ser realmente lembrado. Muitos hoje em dia, muitos mesmo, muitos hoje em dia
acham que podem mandar Jesus curar e fazer milagres. Tem até, e eu devo dizer isso, tem até certas denominações que agendam culto de milagres. Tais pessoas exigem, reivindicam e determinam. Elas se dizem ser filhas do rei e declarando a Jesus o que Jesus deve fazer. Muitos cobram as bênçãos de Deus, ou então dizem que deve acontecer ou não a eles. E assim, ao invés dessas pessoas estarem submetendo à vontade de Deus, Jesus é quem fica subordinado à vontade dos homens. Os homens, irmãos, ninguém pode dar ordens a Deus. O que nós podemos fazer é tão somente o que esse leproso fez: apelar para a vontade soberana do Senhor. A autoridade de Cristo, irmãos, para curar esse leproso é uma evidência muito clara de que Deus, em sua autoridade, se Ele quiser, Ele pode nos curar da maior de todas as chagas, que se chama pecado. Por causa dos nossos pecados, irmãos, nós somos separados do Senhor. Lembra do profeta Isaías? Os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi exatamente isso, irmãos, que em sua autoridade o Senhor Jesus Cristo veio fazer: nos reabilitar, nos purificar. E Ele não temeu ficar imundo, porque jamais Ele poderia ficar imundo, irmãos, porque Ele é santo, santo, santo. E aquele leproso, ele percebeu que Jesus era o Senhor, ele percebeu a autoridade de Cristo Jesus, ele percebeu que debaixo da vontade de Cristo, de Deus, tudo acontece, e ele se dispôs a buscar o Senhor e clamar por ajuda, e ele recebeu de Jesus ao declarar: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele foi curado de sua lepra. Irmãos, o texto ele também nos informa que o Senhor Jesus Cristo, logo em seguida, disse para aquele leproso as seguintes palavras: olha, você foi curado, mas não conte a ninguém, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faz a tua oferta que Moisés ordenou, segundo a lei, para servir de testemunho ao povo. Duas informações que são muito importantes aqui para nós, irmãos. Primeiro, por que ele disse aqui para o leproso, o ex-leproso agora no caso, né? Ele não contar para ninguém? Por que ele disse isso? Não conta a ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, Ele não queria que a ênfase do seu ministério fosse em cura, mas sim na pregação da palavra, no ensino da palavra. O que mais as pessoas têm buscado hoje? Curas, milagres, prosperidades. Mas a boa, saudável e verdadeira doutrina tem sido rejeitada. A ênfase do ministério de Cristo, irmãos, é a palavra e não suas curas, seus milagres, mas sim os seus ensinos. Isso que Cristo faz mostra a sua messianidade, que Ele é Deus. Amém. Irmãos, vejam como Cristo já está orientando aqui. Essas curas eram sinais da sua divindade, mas não eram a ênfase do seu ministério, como também não o é hoje. Por isso, meus irmãos, a centralidade da adoração a Deus não são as curas, não são esses milagres que são realizados, embora Cristo ainda possa operar e tenha operado nos dias de hoje, mas a ênfase
É a palavra. É a palavra. Por isso que Cristo não queria que as pessoas dispersassem a sua atenção para estas curas, para estes milagres, mas para o ensino, para a palavra de Deus. Porque é pela palavra, irmãos, é pela palavra que nós somos salvos, é pela palavra que nós somos santificados, e não por milagres. Então, por isso que ele diz: não conte a ninguém. Eu não quero que mude o foco. A segunda coisa que ele diz é: apresenta-te ao sacerdote para servir de quê? De testemunho. E testemunho de quê? De que Cristo tem autoridade para curar leprosos. A evidência de sua autoridade. Então, irmãos, este primeiro milagre, o que nós temos aqui? Que Cristo tem autoridade para nos purificar e nos reabilitar à adoração ao Senhor. Deixe-me aplicar isso aqui de maneira prévia para cada um de nós. Para cada um de nós. É possível que você esteja aqui nessa noite sentindo-se, eu vou usar a palavra literal, é possível que você esteja aqui nessa noite sentindo-se imundo. Imundo. Ouça bem isso. É possível que você esteja aqui nessa noite sentindo-se imundo. Não porque você é leproso, mas por causa do seu pecado. E que talvez você tenha cometido até antes de entrar aqui, por aquela porta. Ou até mesmo depois que entrou por aquela porta. E você olha para dentro de si e diga: meu Deus, como é que eu sou capaz de fazer isso? Talvez seja aquele pecado que já vem te acompanhando há um tempo. Há um bom tempo. Cativando você. E por conta disso, você se acha como? Mas eis que a palavra de Deus nos diz que há um no céu que veio, que habitou entre nós encarnado e que tem autoridade para lhe purificar, você que é imundo. E fazer de você alguém purificado e nele pronto para adorar ao Senhor. Pense nisto. Porque é possível que você esteja a olhar tanto para a sua imundície, para a sua incapacidade de sair disso, que você não faça como esse leproso fez: recorrer ao único que pode te purificar, Jesus Cristo. O único. E ele não somente purifica você, não somente deste específico, mas a Bíblia diz, irmãos, que o sangue de Cristo nos purifica de quê? De todo pecado. Não importa o que você fez ou tenha feito, o sangue de Cristo é capaz de te purificar de todo pecado. A palavra purificar, usada para a lepra, quando purificado aqui, é a mesma para essa purificação que Cristo faz. A mesma. De tal maneira, irmãos, que você deve estar convencido pelo Senhor, por mais imundo que você seja, Cristo te purifica. Ele te tira dessa imundície e faz de você um verdadeiro adorador ao seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso. Me aproximo da conclusão do sermão desta noite, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, verso 4.
Isaías 53, verso de número 4. Apenas a parte A. Verdadeiramente, o que Isaías diz verdadeiramente? É certo. Verdadeiramente, ele quem? Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas e as nossas levou até aqui. Verdadeiramente, irmãos, é certo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se você observar com atenção, é a mesma coisa que é dita no verso 17 aqui de Mateus. Verso 17 de Mateus capítulo 8. Olha comigo agora, por favor. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo, Cristo, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A última lição desse texto é para que saibamos, meus irmãos, que Jesus Cristo é o servo sofredor que tem toda a autoridade. Irmãos, quando Isaías usa esse texto, depois você pode ler em casa, é uma grande sessão. A partir lá do capítulo 40 de Isaías, você terá uma grande sessão que vai falar do servo de Cristo, servo de Deus, Cristo, né? Servo sofredor. E quando chega em Isaías capítulo 53, no finalzinho do capítulo, no início do capítulo 53, você vai ver essa expressão, servo sofredor. E nessa porção vai ficar claro uma coisa. O que fica claro é o seguinte: quando Cristo viesse, e ele veio, ele levaria, irmãos, toda a maldição que pesava sobre o seu povo. Lembra do estado que nós ficamos, né, quando veio a queda? Lembra lá no início? Ele levaria tudo sobre ele, lembrando que ele não pecou, porque ele não veio de uma geração ordinária, era Deus, portanto. Então ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Totalmente. Então, irmãos, é importante que você entenda aqui que de fato Cristo veio e curou. Mas essas curas apontavam para a grande cura. A cura decorrente do pecado. A nossa lepra espiritual, que antes de Cristo não tinha cura, antes de Cristo não tinha saída, antes de Cristo, irmãos, era a nossa morte, era a nossa condenação. Então Cristo estava demonstrando o seguinte: olha, eu sou aquele que veio, eu sou aquele que tem autoridade para te curar, mas o meu poder excede essa cura estabelecida aqui, vista por vocês. O meu poder é para tirar vocês das trevas e transportá-los para a maravilhosa luz. O meu poder é para conceder a você não uma cura temporária, mas uma cura permanente, de vida eterna. Porque, pensa bem comigo, irmãos. Vamos lá. Esse leproso, depois de curado, ele morreu. Com toda certeza. Ele morreu. O servo centurião, da sequência do texto, da mesma forma, morreu também. A sogra de Pedro também. E os muitos outros que também foram curados, que o texto também segue mostrando aqui, registra, também morreram. Então, meus irmãos, essas curas aqui, embora não sejam importantes para a época, elas apontam para a cura maior, e nós haveremos de ver aqueles que foram curados pelo Senhor espiritualmente, dessa cura maior e do grande problema que é o pecado.
Portanto, hoje, agora mesmo, você pode clamar ao Senhor, reconhecendo a sua autoridade e pedir que Cristo te cure. E você pode clamar somente a Ele. Não é a pastor, não é a padre, não é a guru, não é a santa, ninguém, somente a Cristo. Nós temos conhecimento, irmãos, é possível. Nós temos conhecimento de irmãos, amigos, talvez até parentes enfermos, e precisamos orar, e temos orado, e crendo que Cristo tem autoridade para reverter o pior quadro que seja, mesmo aquele quadro que não tem solução médica, como o do leproso aqui na época, Ele pode reverter. Mas lembre-se daquilo que o leproso disse: se quiseres. Se quiseres. Então, nós oramos, pedimos a Ele, mas dizemos: contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas o quê? A tua vontade. Reconhecimento da autoridade de Cristo até na nossa oração. Então, irmãos, nós devemos orar assim. Por mais terrível que seja o quadro, meu irmão, por mais terrível que seja, não desiste. Não desista. Persevere. Ore ao Senhor. Clame a Ele. Reconheça a sua autoridade. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Lembre-se sempre disso. Tudo é feito de acordo com a vontade dEle. E não da sua e nem da minha. Porque nenhum de nós tem autoridade como somente o Senhor Jesus Cristo Ele tem. Então ore, creia, descanse, que Deus, Cristo, Ele pode mudar, se for a tua vontade, que é santa e que é qualificada pela Escritura como boa, agradável e perfeita. Mas creia no poder e reconheça a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele pode curar você da lepra e da chaga mais profunda, mais terrível, aquela conhecida como pecado, denominada pela Escritura de pecado. Creia em Cristo em todo tempo, e se submeta à autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus em Cristo Jesus, irmãos, por sua graça, sua infinita graça e amor, nos sustente, nos fortaleça e nos abençoe na noite deste dia e por toda a nossa jornada cristã. Amém. Amém. Vamos entoar um cântico que corresponde àquilo que nós acabamos de ouvir da parte do Senhor. Louvemos ao nosso Deus através deste cântico. Cantávamos mais essa canção juntos, com toda a alegria do nosso coração. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar.
diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o meu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, o refúgio da tempestade, uma torre da tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Queridos, nós vamos ter mais uma palavra de oração final, e logo após a oração, a impetração da bênção, findando assim a liturgia do culto desta noite. E logo após eu peço que os irmãos se assentem para que possamos transmitir necessários avisos. Quero pedir ao presbítero Ezequiel que nos conduza uma palavra de oração nesse momento. Santo Deus, bondoso, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, e reconhecemos também que o Senhor é Deus da criação, dos céus e da terra, Senhor. E te louvamos nesse instante, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, para juntos prestarmos o culto do qual tu és digno, Senhor. Um culto racional, agradável a ti, Senhor. Te louvamos pelas orações, pelos cantos, pelos dízimos e ofertas, Senhor. Também te agradecemos pela pregação da tua palavra. Que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração. Que o Espírito Santo possa aplicar a tua palavra no nosso coração, para que possamos viver uma vida conforme a tua vontade, Senhor. Te pedimos que esteja abençoando o nosso entorno, os nossos lares, abençoando também nossa diversa atividade, Senhor, que nós possamos estar honrando o teu nome, nossos trabalhos, o nosso convívio familiar também. E é no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.
receber a bênção, irmãos. Seja sobre você, meu irmão e minha irmã. Seja sobre toda a sua família e sobre toda a família da fé, os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados por toda a face desta terra. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, eterno, insondável, incomparável e infinito amor de Deus, nosso Pai, poder, as alegrias, consolo, as virtudes do Espírito Santo do Senhor e a presença plena do Espírito Santo do Senhor repousem continuamente sobre todo o nosso ser, na noite deste dia e por toda a nossa jornada, para todos sempre. Amém. Podeis sentar, alguns avisos serão transmitidos, saudação também aos visitantes. Eu estarei à porta para cumprimentar cada um dos irmãos, seminarista Jairo, irá transmitir alguns avisos, também o presbítero Ezequiel, de momento oportuno. Irmãos, essa semana segue nossa programação normal de reunião de doutrina e oração na quinta-feira, às 19 horas. O pastor tem ministrado o estudo do livro de Provérbios, né, pastor? Tem sido uma bênção, estive aqui na última quinta. Encorajo os irmãos a virem e orarem juntos e também acompanhar esse estudo, que é muito proveitoso. No domingo temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, sobre o que vai ser ministrado por um presbítero aqui, muito querido nosso. E também o nosso público às 18 horas. Mas, além disso, no sábado nós temos uma programação especial, justamente o encontro de casais. Olha que bênção aí, né? Coisa boa. Encontro de casais, dia 28 às 19 horas, o tema é Eu Sou o Meu Amado e o Meu Amado é Meu. Uma passagem do livro de Cantares. Como é que está a situação das inscrições? Só chegar, se inscrever, pode participar, o presidente Ezequiel vai dar detalhes aí, porque não entende. Os irmãos graças e paz, esse momento só para reforçar um convite para essa programação, nosso irmão já mencionou, o encontro de casais será realizado no próximo sábado, aqui na igreja, de 28 às 19 horas. E esse encontro, ele tem como objetivo juntar não somente os casais casados, mas também os noivos, os casais namorados também, para que estejamos aqui tratando de alguns momentos ali de louvor, de estudo da Palavra de Deus, para juntos estarmos sendo nutridos da Palavra de Deus, para termos o nosso casamento, nosso noivado, nosso namoro pautado somente na Palavra do nosso Deus, para não nos deixarmos corromper e vivermos os padrões que o mundo vem pregado aí para a relação de homem e mulher, né? Então, a partir da manhã estaremos colocando no grupo do WhatsApp da igreja um formulário ali, na verdade é uma lista, para que vocês possam colocar os seus nomes. O objetivo dessa lista é para nos organizarmos melhor para o momento de comunhão que estaremos fazendo também nesse sábado. Essa lista ali, coloca o nome, não vai ter inscrição, não vai ter taxa, somente coloca ali para uma melhor organização desse momento. Após os estudos que iremos realizar, nós teremos então um momento de comunhão, vai ser surpresa para quem estiver aqui. Então, reforço aqui esse convite, não deixe de estar presente dia 28 às 19 horas aqui na igreja. Mais algum aviso, SAF, departamentos? Não? Então, que Deus abençoe a semana de todos nós. Faça sua oração silenciosa.